paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na segunda lição do segundo trimestre de 2020, intitulada Jesus e o Reino de Deus. Uma lição direcionada à faixa etária dos 15 aos 17 anos. Nós estamos aqui no canal da Iadal Messias, né, com este programa de trazer para vocês, né, melhor dizendo, pré-aula sobre as nossas lições, né? Então, esse trimestre, como eu disse, nós estamos aqui estudando sobre Jesus e o Reino de Deus. Na primeira lição, nós vimos as terras por onde Jesus viveu. São elas: Galileia e Jerusalém. Galileia, um local menos favorecido, tanto economicamente, como onde se encontravam pessoas humildes. Jerusalém é a cidade central do ministério de Cristo, onde ocorreu o ápice do seu ministério, a crucificação e a sua ressurreição. Então, com isto, nós aprendemos que o próprio Cristo iniciou em um lugar onde ninguém dava valor, um lugar desprezado, um lugar pequeno, e depois ele teve o seu ápice em Jerusalém. Hoje em dia, nós vemos que as pessoas querem começar o seu ministério diretamente em Jerusalém, mas esquecem que devem passar por sua Galileia, porque o próprio Cristo nos ensinou isso. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco acerca de Jesus de Nazaré. O nosso texto áureo, texto ouro, texto-chave, se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20 e o versículo 31, que nos diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Primeiramente, eu quero aqui abordar com vocês acerca da identidade de Jesus. Todos nós temos uma identidade, né? Todos nós devemos, pelo menos, conhecer a nossa identidade. E nós vamos observar, quando analisamos as Sagradas Escrituras, que Jesus conhecia a sua identidade. E como você me afirma isso? Talvez você se pergunte. Nós temos referências bíblicas que nos indicam isso. A primeira se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, versículo 49, quando ali Jesus indaga a sua mãe Maria, dizendo: Vocês porventura não sabem que eu tenho que cuidar das coisas, dos negócios de meu pai? Né? E nós, quando observamos lá, está pai com P maiúsculo, indicando assim Deus. A segunda referência que nós podemos analisar isso se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, o versículo 3, onde Jesus nos dá três características acerca dele. A primeira característica, ele sabe a autoridade que tem sobre todas as coisas. A segunda característica, ele diz que sabia de onde veio. E, por fim, ele diz que sabia para onde ia. Então, Jesus conhecia a sua identidade, conhecia a sua missão aqui na Terra. E você conhece a sua missão aqui na Terra? Você conhece a sua identidade aqui na Terra? Se você talvez não conheça, você deve buscar, pedir para que a Deus, para que seja mostrado a você qual é o propósito de você estar aqui. Jesus, né, como nós conhecemos, essa palavra vem do hebraico Yeshua, que significa Salvador. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, consagrado, Messias. E nós vamos observar isso aí em algumas referências. Tome posse aí também de uma caneta, de um papel, para você poder anotar assim as referências, para que você possa depois analisar e estudar com mais cautela. João capítulo 1, versículo 41 e João capítulo 4, versículo 25. Agora, o termo Senhor, que nós observamos
Cristo sendo chamado e como nós o conhecemos como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Esta palavra vem do hebraico Adonai, que significa Senhor, como nós falamos. E quando nós estamos declarando que Cristo é o Senhor, nós estamos reconhecendo a divindade de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3 de sua primeira carta, ele vai dizer que quem revela isso é o Espírito Santo, e que nós dizemos isso pelo Espírito Santo, reconhecendo o senhorio de Cristo. Então Jesus, ele nasceu em Belém, conforme nós vamos observar a narração no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Jesus, ele viveu grande parte da sua vida em Nazaré, na Galileia, né? E daí é onde vem o título Jesus de Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade que era desprezada pelas pessoas. E nós vamos observar isso quando Natanael, no capítulo 1, versículo 46 do Evangelho de João, vai dizer isso. Pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós vemos a desvalorização desta cidade chamada Nazaré. Paulo vai dizer que Jesus, ele é antes de tudo e que ele sustenta tudo. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, Paulo vai destacar isso. Jesus também é a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus Filho. E nós vamos observar que durante o ministério de Cristo, ele teve um tríplice ofício. Primeiro, o ofício de profeta. Nós vamos observar isso em Lucas capítulo 13, versículo 33, que quando ele diz que convém que o profeta descanse, para que o profeta não morra fora de Jerusalém. O segundo ofício é o ofício sacerdotal de Cristo. Vamos observar isso em Hebreus capítulo 7, o versículo 26, que vai nos dizer o seguinte: o escritor aos Hebreus vai nos dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então aqui nós vemos o escritor aos Hebreus destacando o sacerdócio de Cristo. E nós sabemos que Cristo não foi somente o sacerdote, como ele foi o próprio cordeiro do sacrifício. E o último ofício de Cristo é de rei. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, nós vamos observar que nas suas vestes e em sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos outras referências aqui, como Lucas, capítulo 1, versículo 32, Romanos, capítulo 1, versículo 3 e Mateus, capítulo 21, versículo 9. Para sacerdote, voltando só aqui para você anotar as referências, Hebreus 7, 26, Hebreus 9, 15, 1 a Timóteo 2, 5. Sobre profeta, Cristo sendo profeta, Lucas 13, 33, Mateus 13, 57, Mateus 21, 11 e Atos capítulo 3, versículo 22. Diante desse tríplice ofício, nós também vamos conhecer algo, no Evangelho de João, chamado os 7 Eu Sou de Cristo. Em João capítulo 6, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou a porta das ovelhas e também eu sou o bom pastor. Em João 11, nós vamos ver Cristo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, nós vamos observar Cristo dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E por fim, em João 15, nós vamos observar Cristo dizendo: eu sou a videira verdadeira. E João vai nos apresentar Cristo também no capítulo 1, no versículo 1
e no versículo 14 do primeiro capítulo, dizendo que ele é o Verbo. Mas esse verbo não é qualquer verbo, é o Verbo de Deus. Mas o que primeiramente é o verbo? Na língua portuguesa, o verbo é a palavra que expressa ação. No grego, advindo da etimologia, grega, com a palavra logos, nós vamos observar que é a palavra. E aqui nós temos algumas vertentes. Por exemplo, dos estoicos e Filo, que é a razão, a razão. E de Platão, que é a palavra. No hebraico, nós vamos ver que esse conceito, verbo, é personificado e vai nos trazer o sentido de sabedoria. Mas Cristo é realmente isto. Cristo é realmente a ação, Cristo é realmente a palavra e Cristo também é a sabedoria multiforme de Deus. E nós vamos observar isso, se perguntando, por que Cristo é o verbo? No primeiro conceito de ação, nós vamos observar o seguinte. Primeiro, que Cristo é ação porque é por meio dele que tudo se fez. João 1, 3. Segundo, porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, desde a criação dos céus e da terra. E você se pergunta, onde Jesus está ali como verbo? Jesus está nos versículos 2, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 e 29. É importante enfatizarmos que nós estamos vendo aqui Jesus como o verbo. E quando nós vamos olhar, o sentido, vem também da palavra dizer, que é um verbo. Então, quando nós vamos olhar todas essas referências que foram citadas no capítulo 1, nós vamos ver que ele está lá quando Deus disse, por exemplo, e disse Deus, haja luz e houve luz. Cristo não é só a expressão do verbo de Deus falando, como é a expressão de Deus na ação. Deus fala e acontece. Então nós observamos isso aí. Segundo, como a palavra. Nós vamos observar aqui, vamos ver aí duas referências. A primeira referência é em 1 de João, capítulo 1, versículo 1. João dizendo aí, agora nós falando acerca da palavra, do conceito grego. João vai dizer o seguinte, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então João aí tratando Jesus como a palavra. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, vai dizer o seguinte, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, nessas duas referências, nós vamos observar que a expressão palavra está sempre com a inicial maiúscula, porque se refere a Cristo. Maier vai dizer o seguinte, que a palavra do homem é a sua maneira de exprimir-se. E quando nós vamos analisar na Bíblia Sagrada, realmente é isso. Porque Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, e versículo 34, ele vai dizer que a boca fala daquilo que abunda o coração. Ou seja, quando nós temos algo dentro de nós e se exprimirmos, se expressamos e colocamos para fora aquilo que está dentro. Então, o verbo Jesus de Deus é a maneira de exprimir sua inteligência, vontade e poder. Cristo é o verbo porque Deus revelou sua primeira atividade, vontade e propósito através dele. E também que é por meio dele que Deus entra em contato com o mundo. Jesus sendo o intermediador, o cordeiro, o sacerdote. Então,
o que nós aprendemos diante disso aqui? Que nós nos exprimirmos por meio de palavras. Deus se exprimiu através de seu Filho, que é a própria imagem expressa de Deus, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, vai escrever. Então, Cristo é o verbo de Deus, porque revela a Deus, demonstrando pessoalmente. Cristo não somente traz a palavra de Deus, como ele é a própria palavra de Deus, a própria mensagem de Deus. E terceiro, agora nós observando no contexto do termo hebraico, sabedoria, as Escrituras vão declarar que Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Vamos observar aí 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por sabedoria. Então, Paulo dizendo aí que Cristo foi feito sabedoria. Nós temos outras referências aí. Efésios 3, 10 e 11. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Só que o que João vai apresentar aqui vai muito além do nosso pensamento limitado, né, com as nossas expressões humanas. João vai trazer Cristo como verbo, como uma expressão de divindade, como nós afirmamos aqui segundo o pensamento de Maier. Então, João traz essa ideia de autorrevelação de Deus, onde Cristo traz a palavra e revela a Deus com o seu ministério. Então, diante disso, o verbo chamado Jesus, primeiro, é eterno e é o próprio Deus. Neste primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos observar aqui 4 aspectos de relação do verbo. O primeiro aspecto é com o mundo, no versículo 3. O segundo aspecto, no versículo 4, é com a vida e com a luz. Só que essa vida aqui não é a vida bios, como nós conhecemos, biológica, mas a vida do Zoe, que é vida do alto. Por que isso? Porque Cristo é a fonte da vida. A outra relação é a relação com o homem, no versículo 4. E, por fim, a relação com as trevas, no versículo 5. Depois você dá uma lidinha, uma analisada melhor aí no que estamos falando, referenciando. E também você pode aí depois encontrar outras referências, né, que vão assim abordando este quesito. Agora nós vamos falar aqui sobre o ponto, a preparação pré-ministerial de Cristo. Primeiro, é importante destacarmos que Cristo, ele foi participante da vida fisiológica, porque ele obteve desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Aí vai as referências para você anotar. João capítulo 1, versículo 14, Lucas capítulo 2, versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 40, 42 e 52, Filipenses 2, 7 e Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus, ele também teve uma profissão. Marcos capítulo 6, versículo 3, o carpinteiro. Jesus, ele também congregava. Lucas capítulo 4, versículo 16, que Lucas vai dizer que Jesus entrou numa sinagoga em um dia de sábado, como era o seu costume. Jesus, ele cumpria com as suas obrigações também como homem, porque certa feita o interrogaram acerca dos tributos, e ele mesmo advindo da linhagem de Davi, e ele sabendo disso, que tanto é que ele vai perguntar a Pedro: ô Pedro, eles cobram os impostos dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro diz: dos estrangeiros. Aí Jesus responde: então o filho não precisa pagar, mas você vai lá no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você abre lá
a boca dele que vai ter lá o estáter, e você vai pagar tanto o meu tributo como o seu. Então Jesus cumpria com as suas obrigações. Jesus tinha família. Em Mateus capítulo 12, versículo 46 e 50, né? Então Jesus tinha uma família. Quando ele está lá pregando e chegam e dizem: ô Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha família. Jesus, também como nós, teve o seu deserto. Aí em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. E muitas vezes nós até ficamos murmurando, né? Dizendo: hoje eu estou no deserto. Para que deserto? Mas o próprio Cristo enfrentou o deserto. O povo israelita enfrentou o deserto. E com nós seria diferente? O que Deus, fazendo uma aplicação aqui, quer de nós no deserto é a intimidade com Ele durante o caminho. Porque, como eu costumo dizer, todo caminho doloroso nos conduz a um fim vitorioso. Mas o que Deus quer de nós neste caminho é intimidade com Ele. Jesus também ele ensinava, Lucas 2, 39 ao 52. Jesus ele começou o seu ministério em lugar pequeno, na Galileia. João capítulo 2, versículo 12, onde aí nós observamos um milagre, né, nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus estava em um casamento e de repente falta vinho lá e dizem a ele. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse quesito é o seguinte: Jesus ele transforma a água em vinho. Então aqui Jesus estava dando início a um ministério de transformação. Jesus transformou vidas, Jesus transforma vidas e continuará transformando vidas, porque nós somos provas de que Ele transforma, muda o homem e o faz em uma nova criatura. Jesus, depois disso, ele vai para Jerusalém, né, onde aconteceu o ápice do seu ministério, nos dizendo aí novamente que muitas pessoas querem começar diretamente em Jerusalém, né, e se esquecem que tem a sua Galileia a enfrentar. Então, nós observamos aí nessa preparação de Cristo que foram aproximadamente 30 anos de preparação para viver um ministério de 3 anos e meio aproximadamente. E hoje as pessoas querem se preparar apenas 3 meses e querem viver um ministério de 30 anos. A nossa preparação vai nos fazer levar muito além. Nós, como professores, temos que ensinar pensando no seguinte: eu vou ensinar ela, porque eles vão poder ir muito além do que eu fui. E o próprio Cristo vai nos ensinar isso, que Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jesus ensinava e fazia. Porque Jesus, quando ele ensinava, ele ia lá e fazia. Quando ele fazia, ele ia lá e ensinava. Tanto é que certa feita, né, o povo lá em volta dele, ele diz: apontem o meu pecado. Aí ele diz: pois é, em mim vocês não veem pecado, mas vocês tudinho são filho do cão, né? Dizemos assim, parafraseando. Então Jesus, ele nos ensina isso, que nós não devemos ser hipócritas. Nós devemos fazer e ensinar as pessoas como fazer. Nós devemos ensinar e fazer também, para que haja aí essa ida e volta, essa via de mão dupla, né? Por fim, nós vamos analisar agora o tópico: Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Primeiro,
Jesus, como Filho de Deus, o evangelista João vai nos apresentar assim porque ele é o único meio de salvação do ser humano. Então, o epiteto, intitulado Filho de Deus, indica a relação do Senhor Jesus, que ele é igual ao Pai. João capítulo 5, versículo 17 e 18. Né? E essa questão traz a questão da essência, que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Você vai observar essa questão da essência em João capítulo 5, versículo 17 e 18. João capítulo 5, versículo 23 e 26. Depois você olha aí. Jesus, ele foi manifesto ao mundo como Filho de Deus, primeiro, porque ele próprio diz. João 3,16. Segundo, porque ele é o Cristo. João 20:31. Terceiro, pelos sinais que ele fazia. João 20:31. Nós vamos observar isso aí em outras referências, porque ele vai dizer que, em outras passagens, que as pessoas diziam que ele fazia isso senão por Deus. Outra coisa, quarto ponto, pelos testemunhos dos seus apóstolos, dos seus discípulos, como Pedro, no capítulo 1, versículo 19 da sua primeira epístola, e também na primeira de João, capítulo 3, versículo 5. Quinto ponto, pelo testemunho dele convivendo com mulheres, capítulo 8, versículo 1, 3 de Lucas. Porque o ministério de Jesus foi também cercado por mulheres. Teve Maria, sua mãe, teve Maria Madalena, teve Maria e Marta, dentre outras que auxiliavam o ministério de Cristo. Outro ponto, sexto, porque ele nasceu e viveu sem pecado. Vamos ler aí Hebreus capítulo 4, versículo 15, que vai nos dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós observamos aí o testemunho que o escritor aos Hebreus vai dar acerca de Cristo. E por fim, o sétimo ponto, porque ele diz que todo o poder foi dado a ele, tanto nos céus como na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Agora, é importante destacarmos a expressão Filho de Deus em relação a nós como cristãos. Nós vamos observar essa expressão como uma filiação por adoção, como Paulo vai dizer em Romanos 8, 15, como nós observamos em Gálatas 3, 26, e no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e nós fomos feitos filhos de Deus. Nós tivemos esse privilégio. Outro ponto, porque ele é o único que deve ser adorado, por isso que ele é o Filho de Deus. Hebreus 1:6 e Mateus 4:10. Porque ele é o Criador, João 1:3, e é o preservador, capítulo 1, versículo 17 de Colossenses. Porque Cristo perdoa pecados, Marcos capítulo 2, versículo 5 ao 7, e Lucas capítulo 7, versículo 49. Nós vamos observar alguns nomes divinos que são dados a Cristo. Primeiro, Deus, João 1:1, João 20:28, Tito 2:13. Segundo, Filho de Deus, Mateus 16:16, Marcos 14:61 e 62, João 10:36. Terceiro, Alfa e Ômega, Apocalipse 1:8 e versículo 17, e Apocalipse 22:13. E também Isaías 44:6. O Santo, Atos 3:14, Isaías 41:14, Oséias 11:9. Quinto, Pai da eternidade e maravilhoso, Isaías 9:6, Juízes 3:18. Sexto ponto, Deus forte, Isaías 9:6, Isaías 10:21. Por último, Senhor da glória, 1 aos Coríntios 2:8
Tiago 1, 21, Salmo 24, 8, versículos do 8 ao 10, versos do 8 ao 10. Vamos observar também alguns atributos naturais de Jesus, que são exclusivamente dele. Primeiro, a onisciência, João 1,48. Segundo, onipresença, João 14,23. Terceiro, onipotência, Mateus 8,26. E quarto, eterno, João 8,58. Esses quatro atributos naturais nós vamos encontrar também no Salmo 139, que descreve os atributos morais de Cristo, alguns, né? Santidade, Atos 3,14. E Hebreus 7,26. Bondade, 1 de Pedro 2,3. Verdade, Mateus 22,16. E 1 de João 5,20. Agora vamos observar Jesus como Filho do Homem. Primeiro, essa expressão é referida porque Jesus é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Uma expressão que nós utilizamos é união hipostática, ou seja, que ele é 100% homem e 100% Deus. E Paulo vai escrever isso aos Romanos 9 e 5, e João na 1 de João, capítulo 4, versículo 3. Então Cristo se torna homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. Mateus 1, 23. O ministério de Cristo, terreno, humanamente falando, foi dividido por uma trilogia: ensinar, pregar e curar, conforme nós vamos observar em Mateus 4, 23. Nós vamos observar também que Jesus, como homem, não houve outro homem que falou como Cristo falou, como nós vamos encontrar em João 7,46. Então, essa expressão filho do homem significa humildade de Cristo, né? Porque em Filipenses 2,7, a Bíblia vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Humildade de Cristo. Nós vamos observar alguns títulos, os nomes humanos dados a Cristo: Filho do Homem, o Nazareno, o Profeta, o Carpinteiro, o Homem. Jesus, ele veio de uma descendência humana. Veio de uma mulher chamada Maria, onde o anjo Gabriel apareceu a ela dizendo que ela teria gerado no ventre dela Jesus, né, como cumprimento de uma profecia também de Isaías. Ele foi feito da semente de Davi, descendente de Davi, tanto é que em Apocalipse nós vamos observar que 3,7, nós vamos observar que ele é herdeiro do trono direto, ele tem a chave de Davi. Cristo, como homem, teve o seu crescimento e desenvolvimento natural, por exemplo, vigor físico, Lucas 2,52, faculdades mentais, Lucas 2,40, e aparência pessoal, João 4,9. Jesus, então, ele teve a natureza humana completa. Jesus, ele teve algumas limitações físicas, conforme nós observamos. Fadiga, João 4,6 e Isaías 40,28. Sono, Mateus 8,24. Fome, Mateus 21,18. Sede, João 19,28. Sofrimento e dor, Lucas 22,44. Sujeição à morte, 1 Coríntios 15,3. Ele também tinha alguns aspectos intelectuais, pois Lucas diz que ele crescia em conhecimento, pois ele observava também para poder obter conhecimento, dentre outras coisas. Em respeito do quesito espiritual, nós vamos observar que Cristo ele orava, né? Um dos exemplos está em Marcos 1,35. E, por fim, Jesus vivia uma vida na plenitude, na dependência do Espírito Santo. Atos 10,38 e Mateus 12,28. Então, como homem, nós observamos que Cristo foi o sacerdote e mediador que comunicava a mensagem de Deus e que era a própria mensagem de Deus. Então, hoje nós estudamos aqui um pouco sobre Jesus de Nazaré, nós vimos a identidade dele, alguns aspectos, claro. Jesus sendo o verbo, Jesus com a sua preparação pré-ministerial e Jesus, filho do homem, filho de Deus. Nós esperamos que essa aula seja edificante para a sua vida e também pedimos a colaboração de vocês, que deixa aí o seu comentário, a sua curtida, compartilhe o vídeo e fiquem atentos, porque se Deus assim nos permitir, estaremos logo mais aqui postando a lição de número 3. Que
Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.